Olá, meus queridos e meus amados irmãos, paz eterna, paz para todos. Eu sou o irmão Carlos, aqui de Teresina, no estado do Piauí, e desejo que todos estejam gozando de paz, de uma boa saúde. Esse é o meu desejo. Estou aqui nessa tarde para trazer mais um vídeo aqui no canal, irmão Carlos, Filhos de Deus, e de já dizer, agradecer a todos aqueles que são inscritos no canal, agradecer a todos aqueles que são inscritos e dizer que aquele que gostar e quiser se inscrever, se inscreva, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam ver e ouvir esses vídeos, para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Quero mandar desde já um abraço para o Rodrigo e para Beatriz e para o meu neto Juan, aí em Gurupi, Tocantins. Aquele abraço. Também para os nossos amados irmãos Sargento Coelho e Cabo Bremer. Forte abraço, meus irmãos, estamos juntos. E o assunto de hoje é a vinda de Cristo. O assunto hoje é a vinda de Cristo, né? Quero trazer este assunto aqui com um pouco mais de detalhe, porque já tem no canal aí um pouco de assunto falando sobre a vinda de Cristo, mas os irmãos me pediram que eu falasse um pouco mais de detalhes sobre a vinda de Cristo, porque eu creio que Ele já veio, pelo que li na palavra, e quero dizer que as minhas palavras e este vídeo, o que eu faço, o que eu falo, é com todo respeito aos meus irmãos católicos, aos meus irmãos evangélicos, é com todo respeito a todos os meus irmãos, né? Não é para esse vídeo, não é com a intenção de fazer contenda, de briga, de discussão, para o mal, não, é para o bem. Este vídeo é para entendimento de nossos irmãos, para nós entendermos, né? Eu estou falando do que entendi, e você com toda certeza também pode falar e pregar do que você entende, porque cada um vive o que entende, né? E assim estamos juntos. Quero mandar um forte abraço para meus irmãos que são pastores evangélicos, são meus irmãos, né? Não deixam de ser meus irmãos, são meus irmãos, amo a todos. Um abraço especial aí para o pastor Heraldo, para a pastora Sulamita, pastor Alan John, gente boa demais, meu amado irmão, e para a pastora, a esposa dele, que no momento não lembrei o nome, não estou lembrando o nome dela, mas um forte abraço, né? E para todos aqueles inscritos no canal, irmão Carlos, Filhos de Deus. Então, o assunto esse é hoje é esse, né? A vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, de Nazaré. Então, eu quero começar lendo, quero que vocês me acompanhem, quero começar lendo aqui, aqui no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20, 21 e 22, tá bom? Vamos ler aqui para a gente acompanhar, para você tirar suas conclusões e ver se você vai conseguir entender que Ele já veio. Tire suas conclusões. Aqui no vídeo diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Aqui são as palavras de Jesus falando aos discípulos. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, meus amados irmãos, esses 3 versículos é o começo do que diz Jerusalém sitiada de exército, né? Sitiada de exército, Jesus já dizendo que não saberia o dia, mas quando vocês vistes essas coisas, como por exemplo, Jerusalém cercada de exército,
que fugisse para os montes. Quem não tivesse nela, que não entrasse mais para Jerusalém, porque era dia de vingança, era o dia do juízo para aquele povo. Então, aqui dá para se entender que era dia do juízo de Deus para aquele povo, para aquelas tribos. E aí, nós vamos ler mais aqui à frente, no 31, no versículo 31, do mesmo capítulo. Diz assim, 31, 32 e 33. Diz assim: assim também vós, quando vedes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Jesus falando. Em verdade, 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Jesus falando aos discípulos e a todos aqueles que ouviam, que não passaria aquela geração sem que tudo estas coisas que ele estava falando acontecesse. Quando ele diz esta geração, não é esta de agora, era aquela daquele tempo, que ele dizia esta geração. Não passará esta geração até que tudo isso aconteça. E os historiadores contam que no ano 70 foi a destruição. A Bíblia conta, os historiadores também contam que no ano 70 foi a destruição de Israel, com a queda do templo, a morte dos profetas, a destruição do templo, guerra, como diz, Jerusalém ia ser sitiada pelos exércitos romanos. Então, essa evidência é muito forte, não tem como você contradizer ela. E você contradiz, mas para provar contrário, isto é muito difícil. É uma das evidências de que Jesus já veio. Eu quero também ainda ler para você, são muitas, que se eu fosse falar aqui, não ia dar para gravar tudo, mas eu quero ler uma mensagem aqui também, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo 28, você pode ler todo o capítulo, Mateus 16, você pode ler todo o que fala sobre isso e você vai entender que Jesus já veio. Lucas 21, você pode ler ele todo também, que você vai entender que Jesus já veio. Aqui Mateus 16, 28, diz, Jesus falando aos discípulos: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui ele está falando quando estava vivo ainda, falando aos discípulos, que com eles ali havia alguns dos discípulos, os apóstolos, que não morreriam, não provariam a morte antes que ele viesse. Quer dizer, se Jesus não tivesse vindo, eles ainda estariam vivos. E como que eles estariam vivos hoje como homem? Prova, evidência que ele já veio. Evidência que ele já veio. Mas, se você entende que ele não veio, não se perturbe o seu coração. Não se perturbe. Vá lendo a Bíblia, vai estudando, que você vai entender. Porque, como ele diz, é lendo que se aprende. É ouvindo a palavra, é pelo ouvir a palavra, é que a gente vai ter intimidade e entender o que Jesus falou. Eu também dizia, quando pregava com nossos irmãos evangélicos, eu também pregava e dizia que Jesus só viria quando o evangelho fosse pregado. E a palavra diz que o evangelho já foi pregado. Porque aqui em Mateus 24, 13 e 14, diz que o evangelho teria que ser pregado para que viesse o fim. Para que então viesse o fim. Vamos ler, Mateus 24, 13 e 14. Mateus 24, 13 e 14. Diz: mas quem perseverar até o fim,
esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus disse que depois que o evangelho fosse pregado a toda criatura, então viria o fim, o fim, a vinda acontecia. Então isso, nós podemos ver que a própria Bíblia diz que o evangelho foi pregado. Romanos 10, aqui em Romanos 10, 16, aqui em Romanos 10, 16, diz isso. Romanos 10, 16, fala que o evangelho foi pregado pelos profetas, pelos apóstolos. 10, 16, diz assim, Romanos 10, 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. O evangelho foi pregado a toda criatura, até os confins do mundo. Aí 19, mas digo, porventura Israel não soube? Todos ouviram o evangelho naquele tempo, para a vinda de Cristo. Todos ouviram. A palavra foi pregada a toda criatura naquele tempo. A palavra foi pregada a toda criatura naquele tempo. Hoje a gente diz, mas e o que acontece com o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse não é um livro escrito para nós, era escrito para judeus, falando sobre os acontecimentos que iriam acontecer naquele tempo. Apocalipse 1:11 fala isso. Vamos acompanhar aqui, Apocalipse 1:11, para você tirar suas conclusões. Vamos começar do 9, Apocalipse 1:9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, a aparência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas que estão na Ásia. Isso aqui não é para nós hoje, Apocalipse. Na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse era para estas igrejas, não é para nós, vivendo nos dias de hoje. Não é para nós. Então, são essas evidências, e são muitas outras evidências, que deixa claro que Jesus já veio. E outras, se Jesus ainda viesse, nós poderíamos, nós não passaríamos por aquelas aflições, porque aquelas aflições só passaria quem estava em Israel. Ele mesmo disse: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Então nós poderíamos se livrar, porque o julgamento era para Israel, era para aquele povo, não era mais para hoje depois disso. Amém, meus amados irmãos? Então, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a todos por ter aqui a oportunidade de gravar mais este vídeo, falando sobre a vinda de Cristo, e que deixo meu abraço, desejo a paz de Deus para todos, e que esse vídeo não seja para contenda, mas que seja para entendimento dos irmãos, e estamos juntos, e até a próxima. Valeu? Paz.